Sejam muito bem-vindos ao canal da Lunati Castro. Eu sou Mayara Borghetti e esse é o vídeo de previsão para lunação de Virgem. Essa é uma lunação bem interessante, bem importante. Então, pegue o seu café, se achegue, vem mais, vamos conversar. Antes da gente falar um pouquinho da lunação pelo tarô, onde eu vou trazer bem a previsão e a reflexão, eu quero propor aqui pra gente pensar um pouquinho no signo de Virgem, obviamente, né? Vamos lá, ó. Vamos pensar lá do comecinho, vamos lá do começo. Toda alunação é um ciclo marcado pelo ponteiro mais rápido do céu, que é a Lua. A Lua, ela encontra o Sol e marca o início de um ciclo. E ela vai crescendo, 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 a hora que ela desafia o Sol numa quadratura, Lua crescente. Cresce, 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 a hora que ela ficou oposta ao Sol, Lua cheia. Cresce, 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 e aí ela começa a minguar, na verdade, né? Ela mingua, Lua minguante, ela ainda tá cheia. Daqui ela vai voltar e marcar uma nova lunação. Toda lua nova é uma lunação. Toda lua nova é uma lunação. E é bem interessante, porque então quer dizer que essa previsão, a previsão de lua nova, ela é a mais importante pra gente. Porque o ciclo que tudo acontecer dentro, ele é o tom do mês, né? É o tom pra gente. A lua nova no signo de Virgem ativa este símbolo, o símbolo de Virgo, né? Da grande Virgem. Virgem é um momento, quando o Sol passa no signo de Virgem, é o final do verão lá no hemisfério norte, onde a astrologia foi concatenada, né? Então eu costumo chamar de verão astrológico. Por isso, é o final do verão astrológico. É o momento que lá nos primórdios da antiguidade se colhia tudo que tinha plantado e começava a ensacar para poder sobreviver ao longo inverno. Então, esse é um período onde a gente colhe e separa o joio do trigo, separa as melhores sementes. Chamam as mulheres com as mãos mais delicadas, as virgens, para olhar minuciosamente o que precisa ser liberado, limpado, melhorado, para poder servir a comunidade durante o longo inverno. Então, olhem que palavras interessantes a gente tem nesse signo: servir, método, análise, detalhes, né? A separação do que importa para o que não importa. Por isso, uma lunação de Virgem, essa lunação que aqui pra gente precede a primavera, é uma lunação muito interessante. Muito interessante. Porque a gente começa a questionar, o que eu aprendi aqui nesse inverno duro, intenso, difícil, que talvez eu possa guardar e usar durante a primavera, durante o verão, e o que eu preciso deixar para trás. Essa lunação, ela é também muito impactante porque o ápice dela será um eclipse, né? Então, quando a gente chegar ali no dia 17 de setembro, com a lua cheia em Peixes, quer dizer que a gente vai ter um eclipse em Peixes. Tema para outro vídeo, tá? Mas uma lunação onde eu tenho um eclipse, ela tem uma intensidade e ela marca o despertar, vamos dizer assim, o chute num ponteiro de acontecimentos futuros para pelo menos os próximos 6 meses. Então, um eclipse lunar, como o que vai acontecer, desencadeia movimentos para no mínimo 6 meses à frente. Então, dentro da alunação de Virgem, eu tenho uma movimentação muito interessante, né? E muito intensa, que tem um impacto muito intenso. Vamos ver como é que o tarô mostra isso? Vamos lá. Bom, gente, coisa importante para dizer, inclusive nesse período, tá? É um momento para entender, para pôr o pé no chão, como encontrar as melhores soluções, os melhores caminhos, o que realmente é erva daninha e o que precisa ser liberado para que o novo apareça de uma maneira muito mais estruturada, muito mais amorosa, muito mais verdadeira, muito mais realista. Adorei. Aqui no canal eu jogo com vários baralhos, né? Só que às vezes eu acabo evitando jogar com Marcélia porque ele é o mais sem tantos elementos, sem tanto... Mas, gente, eu adoro, porque é justamente o tarô que eu dou aula.
e ele conversa comigo de uma facilidade, eu olho, já entendo, é muito bom. Vamos lá, vamos começar a entender o que essa alunação traz? Ó, eu tenho aqui como energia chave para esse ciclo a carta da torre com o 7 de espadas. Gente, a alunação de Virgem tende a desfazer, a descortinar, a desestruturar os lugares onde a gente se sabota, onde a gente aceita que nos sabotem, os lugares onde a gente trai e aceita ser traído. Carta da Torre com 7 de espadas vai trazer muito forte esse cenário em que, de um certo modo, não vai dar mais para ocultar o que é que está sendo o problema, onde é que estão os problemas. Acho que aqui tá melhor. Vamos pensar assim, é como se o mês ele trouxesse um descortinar mesmo e eu vou conseguir enxergar, ó, eu tô aceitando que alguém me faça de gato sapato. Ou então eu tenho que admitir que eu tô fazendo alguém de gato sapato, entende? Ou então eu vou conseguir reconhecer ao longo dessa alunação que eu me faço de gato e sapato, que eu tô colocando ou sabotando o meu movimento. Entende? Fortíssimo, fortíssimo. Não é uma alunação simples, hein? Não é uma alunação simples. Quando a carta da torre aparece logo de primeira, no qual a energia do mês, a gente pode esperar sim alguma desconstrução, algum impacto. Só que isso vem de maneira espiritual. E eu não digo só no sentido energético, tá? Não tô dizendo que vai ter aqui uma magia que vai mostrar... Não, não é isso. Quando eu vejo a carta da torre aqui, é um pouco do dedo de Deus, o dedo do destino, o dedo da vida, desestruturando você para que você enxergue onde é que tá realmente o problema. Onde é que você tá se aprisionando e que não cabe mais ficar ali, tá? Quando a gente faz essa mesma observação a nível material, profissional, eu tenho aqui a carta da morte com 7 de copas. Eu gosto bastante, por mais que seja duro ainda, tá? Eu vou fazer aqui uma leitura completa, então eu vou pensar em vários elementos. No aspecto geral, esse é um ciclo pra gente entender onde tá a nossa fantasia. Sabe aquele movimento assim, ó, onde eu tenho 3, 4 cartões de crédito e aí eu pago um com o saldo do outro, e aí eu pago o outro com o saldo do um, e aí o meu salário paga o primeiro, depois... Sabe essa fantasia de que isso vai dar certo em algum lugar? Fim de ciclo pra isso. Sabe aquela fantasia de uma promoção que nunca chega? Tem promessa, mas nunca chega? Fim da linha pra isso. Fim da linha pra isso. É bem interessante porque se a gente pensa que você trabalha numa empresa CLT, atenção, porque você pode estar fantasiando tanto os seus avanços quanto suas limitações. Exemplo, pode ser que você esteja aí querendo crescer muito, mas não tem espaço para crescer na empresa, e alguém, 7 de espadas, prometendo esse crescimento, mas não tem espaço para esse crescimento. Então em setembro fica muito claro isso para você, que não tem como você crescer ali. Assim como pode ser que você esteja fantasiando o oposto. Você dizendo, olha, ninguém me reconhece aqui, quando na verdade existe um reconhecimento e você não está conseguindo enxergar. É você quem está se sabotando. Ou seja, percebe que a gente está vendo aqui uma movimentação da gente conseguindo reconhecer onde é que está a fantasia, onde é que está o problema. Se você é empreendedor, pode ser que você tenha muitas ideias, muitas vontades, muitas estratégias aqui para desenvolver, mas no meio disso não consegue colocar nenhum em curso, porque fica tudo tão excessivo aí dentro e nada flui. Você vai ter clareza de qual é o problema, aonde é que tá o problema, quais ideias não funcionam e quais você tem que focar, tá? O mesmo em relação a dinheiro. Pode ser que você esteja aí com uma ideia de como lidar com o dinheiro, que ela não é muito realista, ela não é muito pé no chão, ela te sabota. Esse é o momento de finalização. E aí, olha como é interessante. Carta da torre, carta da morte. Então, não é um ciclo que as coisas ficam como elas estão. É um ciclo que vem para desestruturar mesmo, para mexer com as bases, para mostrar onde é que está o problema, para que as coisas possam avançar. Emocionalmente, é bem interessante, eu gosto bastante aqui, por mais que seja duro. Olha o que a gente tem aqui, carta
da Imperatriz com Pajem de Espadas. A carta da Imperatriz vai trazer essa alunação como um lugar bastante sensível e de maneira positiva, né? Porque a Imperatriz é uma carta de sensibilidade, mas é uma sensibilidade criativa, uma sensibilidade que tem poder, tem força, tem estrutura, tem autoridade, tem riqueza. Então, quando a gente vê a Imperatriz na vida emocional, é um bom momento para os vínculos, é um bom momento para um autocuidado, é um bom momento para os processos terapêuticos, sabe? Para cuidar de si. Entretanto, o Valete de Espadas, ele traz um alerta à comunicação dessas emoções. Às vezes a gente está nessa tentativa de expressar o que sente para alguém e acaba ferindo essa pessoa. Às vezes a gente quer cuidar muito do outro ou da gente. Eu quero cuidar muito de mim e eu acabo ferindo o outro ou a mim. Porque nessa tentativa de reconhecer onde é que eu tô me limitando, eu acabo me ferindo, me machucando, me punindo, me cobrando. Então esse é um ciclo bonito para que os vínculos se desenvolvam, para que o cuidado emocional aconteça, só que tem uma imaturidade para fazer isso. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Imagina que você reconheceu que na verdade é você quem tá se sabotando profissionalmente. E aí você diz, bom, eu vou parar de fazer isso, vou cuidar de mim, vou entender por que eu tô fazendo isso, porque eu não quero mais me sabotar profissionalmente. Só que a hora que você faz isso, você começa a se culpar. Sou eu que tô... E aí fica aquele chicotinho assim. Continuou sabotando. A sabotagem continua acontecendo. Reconhecer responsabilidade não significa se punir. A lógica da punição é uma lógica cristã, gente. Uma lógica cristã não precisa disso. A gente pode e merece aprender pelo amor, tá? E isso é um pouco do que a Imperatriz está trazendo aqui. Se você tem maturidade, a Imperatriz é a figura mais importante, a mulher mais importante de um império. Se você tem maturidade para olhar para onde é que está o seu problema, onde é que está o seu erro, e assumir isso, você não precisa se machucar, tá? E aí observa isso, esse lugar de autopunição, esse lugar de ficar com o chicotinho nas próprias costas, é uma imaturidade frente à demanda. O que faz um total de zero sentido quando a gente olha a lógica mental. Mentalmente, eu tenho aqui, ó, carta do Imperador com Rei de Copas. Lindo, 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 lindo. Esse é um ciclo de novas ideias, é um ciclo de gerência, é um ciclo onde a gente consegue olhar para a vida e entender onde é que eu preciso atuar, gerenciar, comandar, cuidar, criar. É um ciclo de gerência. Lindo, 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 lindo. Tem uma união de polaridades aqui, né? É como se houvesse mesmo essa conexão entre uma força passiva e uma força ativa que se olham e que a partir disso podem gestar algo novo. Vamos dar um exemplo, tá? Então, na minha maturidade, na minha racionalidade, eu admito que sou eu quem está me sabotando. E com meu amor próprio, eu vou lá e cuido de mim. Entende? Eu cuido de mim, eu cuido do que eu tô sabotando. E com a minha maturidade, eu atuo para parar de me sabotar. E com o meu cuidado, eu vou nutrindo o meu caminho. Ou então, a gente pode pensar no aspecto mais desafiador. Quando a gente que tá se sabotando, tá no nosso controle, né? Mas eu posso reconhecer que, na verdade, aquela pessoa que eu tô chamando de meu amor tá me traindo. Seja fisicamente, seja em falas. Essa pessoa que tá me limitando. E eu reconheço isso com autoridade, com quem sabe que não pode deixar isso acontecer na minha vida. E aí, a partir disso, eu cuido de mim. Eu coloco limite. E se a pessoa se altera, eu entendo e penso sobre como eu deixo que essa pessoa permaneça na minha vida. Mas se ela não se altera, eu cuido de mim. Percebe? A união de polaridades. Não é ficar frio, não é ficar emotivo. É unir. Para quê? Para parar de se sabotar, para reconhecer onde é que está o problema, para poder liberar as fantasias e os ideais e buscar aquilo que realmente importa. Eu amei, mas não é um ciclo fácil. Não é um ciclo fácil, é um ciclo de muita maturidade, assim, é um ciclo que cobra muita maturidade, né? Quando a gente observa isso espiritualmente, é lindo. Vem aqui a carta da estrela com o 9 de espadas, né? A carta da estrela é uma carta muito espiritual, fala muito sobre a gente ser guiado pelos astros, né? Guiado pelos sinais da vida. É uma carta de oportunidade, só que o 9 de espadas é uma carta de sofrimento antigo. Quando a gente olha aqui, carta da estrela com 9 de espadas,
essa é uma oportunidade de resolver problemas antigos. Antigos, eu vou repetir. Antigos. Exemplo, tá? Não é que você arrumou um namorado ontem e aí você tá... Essa alunação vem cobrando maturidade nessa relação necessariamente. Mas esse namorado que você começou ontem, ele pode desencadear uma série de gatilhos em você. E esse desencadear essa série de gatilhos faz com que você reconheça suas autossabotagens, suas autotraições, ou até mesmo a traição externa que aconteceu com você ao longo da vida. E isso te oferte a possibilidade de cura. De cura. De cura de coisas que não estão acontecendo agora, mas que aconteceram lá. Eu vou dar um exemplo meu aqui pra vocês. Eu já passei por várias relações mais complexas, né? Muito complexas, romanticamente falando mesmo. Relações, inclusive, com muitas traições, por um exemplo. E uma parte do meu processo terapêutico é uma parte onde eu me pudo. Eu olho pra aquela situação e digo, e me ressinto comigo por ter permitido que aquilo tenha acontecido na minha vida. Então eu já reconheci minha autossabotagem, porque no momento em que alguém me trai, a responsabilidade disso é da outra pessoa, não minha. Mas quando eu trago essa dor pra mim, quando eu trago essa responsabilidade pra mim, eu começo a minha sabotagem. Porque quando eu me sinto culpada, eu também não me sinto merecedora. Eu me sinto frágil ou vulnerável. Quando eu reconheço isso, eu tenho a oportunidade de dizer, tá, o que é meu, o que é do outro, quem eu realmente sou, qual realmente é a minha força e como que eu vou resolver as angústias, as dores, as mágoas dessas feridas que ficaram, que não fui eu quem fiz, mas que por algum motivo, em algum lugar, eu coloquei que tinha sido eu quem fiz. Percebe? Então aqui eu tô mostrando como o mecanismo se estruturou em mim. Observa se isso não tá acontecendo com você. Às vezes você teve um pai ausente. E aí você tá na vida achando que você precisa garantir um reconhecimento de alguém. Do chefe, do professor, do pai. E nessa tentativa de garantir reconhecimento, você vai se sabotando, porque você precisa desse reconhecimento pra quê? Talvez era a sua criança que precisava desse reconhecimento, não você, o adulto de hoje. Entende? Talvez você não esteja reconhecendo o seu merecimento, e isso é um padrão de autossabotagem, porque de algum modo, só quem pode te reconhecer é o outro. Porque lá atrás o outro não te reconheceu. Então aqui é um ciclo bastante intenso, bastante profundo, mas com um potencial de cura gigantesco. Gigantesco. Vamos aqui para os conselhos? Opa, soquei o microfone, gente. Como eu vou trazer esses conselhos aqui pra vocês? O conselho é uma paulada, No fundo do maço sai a carta do exaurido, do explorador e do olho. No fundo do maço ele já tá dizendo assim, o conselho é simples. Não adianta fugir, porque o que tá acontecendo tem que acontecer para que a gente possa explorar outros caminhos para além daquilo que nos deixa exaurido, tá? Então vamos lá, qual é o conselho para esse ciclo? Carta do diabo. A resposta tá nas nossas sombras, no nosso inconsciente, nas nossas autolimitações, nas limitações autoimpostas, na verdade, né? A carta do diabo vai aparecer dizendo o seguinte, não tem nada te limitando a não ser você mesmo. Suas crenças, seus dogmas, seu estatuto moral. Pra você, talvez você tenha entendido que a vida, ela tinha que ser de determinada maneira. E aí você tá vendo a vida ser de outra maneira e não tá sabendo lidar com isso. E aí tá sofrendo ao perceber que a vida não é o seu ideal. Mas se você não conseguir olhar para suas sombras e perceber que quem tá te limitando é você e o seu ideal, porque esse ideal não existe na vida real, você não vai conseguir avançar. O conselho é: encare as suas sombras. Encare as suas sombras nesse ciclo.
Perceba que, na verdade, existe uma tentativa sua de ocultar de você a verdade. Materialmente, a carta conselho é a carta da bruxa. E a carta da bruxa, ela é uma carta que basicamente vai reforçar, vamos dizer assim, a necessidade de lidar com aquilo que a gente não controla. A carta da bruxa é uma carta que fala sobre a magia da vida, né? Então, quando ela vem como conselho, ela tá dizendo, olha, nessa área aqui, você tá com uma fantasia porque você tá imaginando que você domina tudo, que você controla tudo, que você pode tudo, de que tudo tá no teu poder, e não está. Não está. Tem uma parte da vida que é de ordem do mistério. E se você não reconhece isso, você fica nas suas ilusões, nas suas fantasias. Emocionalmente, de maneira meio óbvia, né? Vem aqui a carta da curandeira. Essa é a oportunidade de cura, eu já falei isso, vou falar de novo. É a carta da curandeira, gente. Ou seja, é um momento de curar o emocional, curar, né? Eclipse lunar em peixes. Eclipse lunar em peixes no meio dessa lunação. Momento de curar as emoções, as dinâmicas emocionais que estão impedindo com que você ganhe a maturidade emocional que merece. Só que é você quem está te limitando nesse lugar. É você? Opa, e sou eu também, né? Cada um no seu quadrado se limitando. Porque aqui, ó, é uma leitura geralzona. Então quer dizer que eu também estou. Não se sinta aqui ofendido pela minha leitura, mas da mesma forma que eu faço esse apontamento pra você, eu também faço pra mim, tá? Tem um movimento que eu tô querendo fazer que muito provável eu mesma estou me limitando. Estou me limitando, mas não deveria, porque o conselho a nível mental é a carta do maestro. E o maestro é aquele que rege a orquestra. O conselho é pega as coisas que estão ao teu redor e faz tua vida acontecer. Imperador com o rei de copas, manifesta, faz acontecer. Só vai. A carta do maestro é muito sobre qual é a música que você quer que toque de plano de fundo na sua vida. Quando a gente vê a carta do diabo lá em cima, é como se ele estivesse dizendo, ó, tem algo que você colocou pra você, uma limitação que você colocou pra você que tá impedindo a sua autonomia. Essa alunação é pra você curar isso, pra que você volte a ser o regente da sua orquestra pessoal. E espiritualmente, carta da bibliotecária. Bom, nesse caso aqui, quando a bibliotecária aparece, principalmente na dinâmica espiritual ou emocional, ela basicamente está dizendo, talvez não seja tão fácil fazer sozinho. Talvez seja importante você pegar um livro, talvez seja importante você buscar um terapeuta, talvez seja importante você estudar o que é isso que está acontecendo. Tá? Então, esse exemplo que eu dei para vocês sobre o meu caso mesmo foi um processo que eu descobri na minha análise. Eu precisei estudar as minhas emoções para entender o que tinha acontecido e por que esse ressentimento tão grande sobre mim. Isso pode ser importante. Então, se eu acredito num Deus punitivo, por um exemplo, estuda sobre esse Deus. Olha para ele, entende ele. Porque aí você vai conseguir entender, tá, eu acredito nisso, por quê, da onde... E como é que isso me limita? Como é que eu posso colocar isso num lugar confortável na minha vida? De uma maneira onde eu pare de me sabotar. Gostaram? Gente. Não matem o mensageiro. Eu sou só a mensageira. Tá? A mensagem é o tarô. Vamos finalizar com o conselho final? Conselho final para esse ciclo. Oxalá. Oxalá apareceu na previsão que eu fiz de aniversário pro signo de Virgem. E nós estamos na alunação de Virgem. Então, uma coisa aqui é muito clara, tá? Esse é um ciclo que a gente vai precisar alimentar a nossa fé. A nossa fé de que as coisas estão se organizando e não se confundindo. Olha que interessante. Essa carta convida você a olhar para o início. Essa linha representa o princípio, aquilo que ainda não foi criado, a fé, a religiosidade e o reflexo de Deus. É a luz refletida que influencia todas as vibrações com um alto poder energético, sendo capaz de curar e transformar energias, de transmutar um feixe de luz em um arco-íris. Busque sua elevação espiritual. Suas respostas estão na prática da fé, do amor, da bondade, da luz, da verdade, da paz, da caridade. Ilumine-se. O conselho aqui é olhar para as sombras, porque quando a gente se permite olhar para as sombras, a gente pode se iluminar.
pode se iluminar. O Jung dizia que nas nossas sombras é onde está o nosso ouro. Aquilo que a gente represou, aquilo que a gente repreendeu, aquilo que a gente castrou, tá aqui no nosso inconsciente. É isso que tem muito poder, Integrar isso, trazer para nossa realidade, trazer esse poder, tende a nos ajudar a compreender também quais são os próximos passos, de que maneira usar toda a nossa habilidade, toda a nossa história ao nosso favor, tá certo? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Aproveite esse novo ciclo, vai ser um prazer imenso atravessá-lo com vocês. Logo mais tem previsão de eclipse, então compartilha, comenta, se inscreva e fiquem bem. Um beijo grande, tchau, tchau.